Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje com uma nova logomarca estreando aqui, sexta-feira, dia 15 de julho de 2001, 16 horas e 5 minutos, estamos ao vivo nesta sexta ensolarada aqui em Serra Negra. E hoje com um assunto pertinente a todos, pois trata-se de saúde. E quando se trata de saúde, nunca é o bastante a gente falar, né? Porque muito se fala sobre os cuidados que temos que ter com o coração, enfim. Mas ainda se fala muito pouco sobre os nossos pés. A saúde dos pés vem aos poucos ganhando espaço, afinal, são os nossos pés que sustentam o nosso corpo e é, pela maioria das vezes, responsável pela nossa locomoção. O assunto é muito importante, inclusive, depois eu quero contar uma história que aconteceu na minha família e tal, e para isso a gente trouxe a Rosana César, técnica de enfermagem, podóloga com formação pelo SENAC. Ela atende no Serra Negra Esporte Clube para sócios e não sócios. Rosana, para começar o nosso bate-papo, gostaria que você explicasse com um pouquinho de mais de detalhes do que se trata a podologia. Boa tarde, Roger. A podologia, ela é uma técnica de cuidados dos pés, ela é de formação auxiliar na medicina, né? Ela cuida dos pés na parte de doenças específicas do pé, como unhas encravadas, micose, pés com fissuras que chegam até sangrar, várias outras, como eu posso dizer, neuropatias diabéticas também, hanseníase, né? Problemas específicos mesmo do pé, calos, calosidades, exatamente assim, as coisas que preocupam e que fazem as pessoas sofrerem com problemas do pé. E muita gente não se dá conta, mas os pés eles sustentam o nosso corpo. Exato. E podem acarretar problemas sérios, né? Exato. Eu tive, inclusive, é isso que eu queria falar. Eu perdi meu pai com 54 anos justamente por um problema nos pés. Ele tinha diabetes por causa de uma ferida pequena. Eu estava até conversando com o Chicão nos bastidores e ele veio a ter uma infecção generalizada através dessa ferida. Enfim, por isso, esse assunto de utilidade pública. Exato. Até, né? Até mesmo porque as pessoas confundem a podologia com a estética dos pés. A podologia é a forma que vai mais para a área de saúde mesmo, dos pés. E a estética, ela vai para a área mesmo de visualização do pé. Por exemplo, uma unha esmaltada, alguma coisa assim. Agora, a podologia, ela, como é mais pela saúde dos pés, então ela tem a conduta de corte correto das unhas, não tirar cantos de unha, não tirar a cutícula, né? E também não esmaltar, porque esmaltar é a parte de estética, né? E, assim, muitas pessoas começam a mexer no pé, cutucar os cantos, e disso vai numa inflamação, né? E aí vira um granuloma. Geralmente, nesse granuloma, por a pessoa não saber tirar mesmo a unha encravada, geralmente fica um pedaço da unha que se chama espícula. Essa espícula, ela o corpo entende como um corpo estranho, e isso surge uma inflamação. De uma inflamação, ela pode dar uma infecção, né? E aí, geralmente, é onde os pés começam, a unha começa a inchar, a ter secreção purulenta, até odor forte fica, e a pessoa não consegue nem pôr o pé no chão. E na realidade o que tem ali foi provocado um corte e deixado um pedaço de unha dentro, então vira um granuloma, e disso é uma inflamação, a pessoa chega até a tomar anti-inflamatório, mas na realidade a gente faz curativos, né? E tira essa espícula. Assim que tira a espícula, que na realidade é um pedacinho da unha que ficou ali, aí a pessoa já sente um alívio, né? E aí começa a tratar com curativos, mas o importante é a pessoa não cortar os cantos da unha, né? Que inflama mesmo, geralmente inflama, né? E quanto a lesões, por exemplo, a diabetes,
A pessoa que tem diabetes, ela por não ter muitos sentidos, a neuropatia, né, nos pés, geralmente a pessoa não sente direito os pés. Então ela tem que ter cuidados de não deixar os dedos molhados. Ao calçar um sapato, ela precisa ver se ele não aperta, né, se não tem nada dentro, porque ela não vai sentir, por exemplo, se tem uma pedrinha no pé, ela não vai sentir que tem aquela pedrinha no pé, né, no calçado. Então aquilo vai atritar o pé e vira realmente uma lesão. E alguns calçados, por si só, eles já são fechados e também é um ambiente propício para a formação de bactérias. Isso, né? De fungos e bactérias. E isso é assim, para frieiras, né? É perigosíssimo mesmo. Os fungos mesmo no sapato, no dia a dia, nós temos fungos no sapato. Então a gente, na podologia, a gente orienta para a pessoa não usar o mesmo sapato 2 dias em seguida, limpar os sapatos com álcool, pôr ele no sol e no outro dia colocar outro sapato, não o mesmo, por causa das frieiras mesmo, que dá micoses. Né? Rosana, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. Você estava me falando dos bastidores, você trabalhou muito tempo no Sírio-Libanês, né? Eu tenho 18 anos de formação de técnica de enfermagem e trabalhei em hospitais públicos e no Sírio-Libanês também. E vim para a Serra Negra, trabalhei no Santa Rosa, mas assim, na realidade, em São Paulo, eu trabalhava com home care também, que é enfermagem domiciliar, né, através de convênios e cooperativas da área de saúde. E eu acabei fazendo vários cursos de curativos, lesões, e acabei me especializando em pés diabéticos, essas coisas. Então eu fazia vários curativos, né, em São Paulo, e principalmente em pés diabéticos. E aquilo eu fui vendo que a pessoa cuidava da ferida, mas as unhas, o pé em si, não cuidava. Aí eu voltei no Senac em 2007 e fiz o curso de podologia, que é um curso técnico, tecnólogo, são 2 anos de curso, né? E aí eu juntei as 2 profissões, né? O técnico de enfermagem e a podologia. Especialização, né? Exatamente. Não seria exatamente uma especialização, mas seria mesmo uma profissão junta, né? E na realidade eu comecei os meus próprios pacientes de home care começaram a ser meus clientes em São Paulo, porque eu via que tinha a lesão da diabetes ou uma escara, né? Mas os pés, as unhas eram descuidadas. E aí eu começava a conversar com eles e aí eu pegava também eles como paciente na podologia. E é impressionante porque acho que quase todo mundo, não sei se existe uma estatística nisso, tem algum probleminha no pé. Tem, né? Realmente tem, mas não preocupa com isso. Vai preocupar quando acontece de ter uma lesão maior, que a pessoa impede de andar direito, aí ela se preocupa, né? Aí ela procura o podólogo. Corre o risco de amputação, que não é tão incomum. Não é incomum, principalmente em pés diabéticos, é o que leva, né? Primeiro tem uma osteomielite, depois vem mesmo, chega até uma amputação. E assim, as pessoas elas vão mais para o lado da estética e despreocupa esquecem mesmo da parte fisiológica. Exato, mesmo, das doenças mesmo. Tem pessoas que não se incomodam de ter uma unha com micose. Só que assim, começa uma micose em uma unha, quando vê já está em todas as unhas, perde a unha, tem a deformidade, né? E tá escondido, o pé está escondido num sapato. Exatamente. Ou em cima por cima um esmalte. E não é assim, porque na realidade a micose ela também está no sangue, né? Claro. Então ela é sistêmica, então tem que curar mesmo. A gente na podologia a gente começa com tratamento, né? Encaminha para um dermatologista para tomar remédios adequados da micose, porque assim a podologia ela também tem a parte de ser multidisciplinar. Certo. Né? Então, por exemplo, se é um problema que não é da alçada da podologia, ela vai orientar o paciente para um dermatologista,
para um ortopedista, porque a podologia também é a fisiologia e a anatomia do pé, né? Então, o caminhar errado, que afeta a coluna, quer dizer, as pessoas não conseguem perceber que a podologia realmente é a parte da área de saúde mesmo, né? Então, acha que, não, eu vou numa pedicure, mas é a parte de estética pedicure, né? E a saúde dos pés que também é importante. Isso aí. Antes de a gente continuar nosso papo, queria deixar o telefone para você que queira mandar pergunta para a Rosana, 3842-1632, ou através de e-mail, contato@infinititv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, que é @infinity_tv. Queria dar uma boa tarde para o Chicão e perguntar se ele tem alguma pergunta para a Rosana. Sei que joga bola aí, que usa bastante os pés, né, Chicão? Tem algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer? Você tem algum problema nos seus pés? Boa tarde, Roger. Boa tarde a Rosana. Boa tarde aos nossos web espectadores. É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios, viu, Rosana? Para um assunto, podemos colocar assim, de especialidade, né? Aí no caso da podologia, também ela dizendo que é técnica em enfermagem. Nosso programa Opinião e Debate está estreando um novo logo aí, né, Roger? O logo do design do Roger Lemos, né? A gente deu uma animada no logo aí, ficou bonito, ficou bem alegre aí na tela. Também hoje, Roger, estamos estreando aí a nossa segunda câmera, podemos colocar assim, né? Temos agora 2 câmeras no estúdio, o nosso web espectador pode perceber nos cortes da imagem aí, o close na Rosana, e sempre vai ser assim, sempre um close no nosso entrevistado. Um assunto que eu acho que está surgindo, né? A podologia é um assunto que merece cuidado realmente. Eu, na minha adolescência, na minha infância, posso dizer assim, tenho as 2 unhas encravadas. São bem encravadas, são, como se diz, faz a volta mesmo na carne. Isso que a Rosana falou, né? Cortar a unha sempre reta para não infeccionar, não cortar o canto da unha. Isso aí é um dado, como posso dizer assim, preliminar, um dado que vem aí até, né, podemos colocar assim, com costume popular. Rosana, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Existia antigamente, vamos falar, que colocar algodão debaixo da unha, facilitava, né, para a unha sair fora da carne. Tem alguma coisa que a gente pode fazer preventivamente para que isso não ocorra? Tem sim. Hoje nós temos órteses que as unhas começam ajuda a crescer as unhas mais retas. Então é colocado um tratamento mais ou menos de 4 a 6 meses, né? E é trocada a órtese por 20 a 30 dias no período, e as unhas vão crescendo mais retas. Então isso alivia o cantinho da unha, que é a parte unguial, né? E o cantinho vai aliviando e vai fazendo com que a unha vá crescendo no trilho mais reta. Então aí já alivia bem. Bacana. Rosana, quais são as principais podopatias que existem? A gente já falou da unha encravada, já falou do diabetes e da micose, né? Isso, tem a micose, tem os calos, né? Tem a calosidade também, que calo e calosidade é diferente, porque o calo, ele é com núcleo, né? Na realidade, o calo, ele é uma defesa do corpo. Sim. Por atrito, né? A gente, por exemplo, sapato fechados. Aquele sapato, ele vai atritando no dedo ou embaixo na parte plantar, e vai criando uma queratina, que é a defesa do corpo para aquele atrito. Então, acaba sendo uma coisa dolorosa, porque calça sapato fechado, atrita, anda, o peso, a obesidade. Então aquilo vai crescendo uma queratina, que é a defesa, e ele começa a ficar dolorido. Agora a calosidade, ela já é mais espessa, geralmente é aquela que dá no calcânio, que ela chega até dar aquelas fissuras e chega ao sangramento, né? Então, por exemplo, a gente precisa desbastar, que é tirar bem de leve esse calo, ter
palmilha de silicone, protetores de calos, né? Tudo isso é indicado conforme... É bem comum hoje em dia essas palmilhas, né? São, mas assim, cada palmilha, ela é feita, tem as de silicone, e tem umas que o podólogo mesmo já apronta pelo próprio andar da pessoa, né? Então, tem a parte... diferente, exato, que fala, né? porque tem pessoas que pisam para dentro, às vezes tem pessoas que têm o pé mais achatado, né? Então, conforme isso, o podólogo também tem como fazer essa palmilha, né? E também tem os protetores de calos, que também tem de silicone, ou mesmo o podólogo faz. Ele molda conforme o calo e a pisadura do paciente, a gente molda no próprio paciente. Entendi. Né? E ela é feita com silicone. E ela é feita na hora, o podólogo faz isso. Bacana. A gente tem algumas imagens dessas podopatias. Eu ia pedir para o Chicão jogar aqui na tela, Chicão. Essa daí... Na realidade, aí tem uma micose e tem uma unha que provavelmente foi encravada, foi retirado um canto errado e ela deu um granuloma, que na realidade esse granuloma é a defesa que o corpo tem para poder tirar esse corpo estranho. Então aí dá uma inflamação. É esse edema ali no lado esquerdo, né, que parece uma verruga. Exato, né? Esse é o granuloma. Isso daí na realidade é um tecido que cresce ali por uma defesa. Ele tenta tirar a espícula. Esse daí, no Esse caso... daí é o calo, porque são específicos, ele é em regiões específicas. Geralmente esse calo é de pessoas que usam salto alto, então a planta do pé que tem mais o atrito. Entendi. Esse daqui são as famosas unhas encravadas, Exato, né? Aí é o granuloma, que geralmente aí tem uma espícula, tem um pedacinho de unha que alguém foi mexer e deixou um pedacinho de unha e aí. Infecciona e fica essa coisa horrorosa, isso, né? Fica muito feio e dolorida também. Esse daqui... Esse daí é a verruga plantar, que o pessoal fala que é olho de peixe. E que não existe olho de peixe. Olho de peixe só quem tem é peixe, né? Isso é a verruga plantar, que na realidade é o HPV, né? E ele tem uns pontinhos pretos dentro dessa calosidade, e se a gente for desbastar errado, ele verte sangue, e aonde esse sangue bater, ele cresce, ele nasce outra verruga plantar. Semeando, né? Porque Exato, se trata de vírus, exatamente. Né? Mas tem tratamento, dá para tirar a raiz desse... a gente desbasta e aí a gente queima ele. Queima com a parte de coisas geladas. Entendi. Né? Crioterapia. E aqui, pra gente fechar, é as calosidades, Isso é né? calosidade. É diferente de calo. Isso daí se racha, se tem a fissura, isso sangra, a pessoa não consegue andar. E o que se dá isso? Por calçado inadequado também? Calçado inadequado, isso daí é mais obesidade, pisadura errada, às vezes a pessoa pisa para dentro, você verifica que é mais assim para dentro, né, da parte interna mesmo do calcânio. Obrigado, Chicão. Pessoal, aqui. A gente estava falando dos diabéticos, né, Rosana? Quais os cuidados que o diabético deve ter, além de cuidar da diabetes, né? Observar os pés. Isso. Na realidade, a neuropatia impede que a pessoa tenha sensibilidade nos pés. Então, ela acha que o pé está normal. E começa com uma frieira, por exemplo. Como eu falei, o sapato apertado com costura, né? Às vezes tem uma costura que ali tem uma fricção e começa uma bolha, por exemplo. E o diabético, ele não sabe ele não sente essa bolha doer. E a dor, você sabe que ela é um aviso do corpo que alguma coisa está errada, né? E ela não percebe que aquilo está doendo. Quando vê, já está inflamado, né? E dessa inflamação vira um abscesso. Do abscesso, devido à cicatrização e falta de cicatrização de um diabético e a parte de vascularização, essa lesão, esse abscesso, ele parte por uma inflamação maior
e abre uma lesão, uma ferida. E por ser difícil a cicatrização, ela pode chegar até uma osteomielite e até uma amputação. Né? Foi o que aconteceu com meu pai. Ele faleceu na anestesia porque dessa feridinha que a gente comentou, comprometeu a perna inteira dele, né? Então, e os cuidados que precisa ter é assim, secar, após o banho, secar bem entre os dedos. Eu costumo orientar as pessoas, quando elas não conseguem secar com a toalha, ela pegar o secador de cabelo e colocar, porque muitas pessoas, principalmente o idoso, não tem como curvar para poder secar no meio dos dedos com a toalha mesmo. Então liga o secador e seca com o secador, né? Não usar sapatos muito apertados, sempre do tamanho correto. As meias, elas têm que ser de algodão, não pode ter elástico ou costura, né? Não deixar o pé muito tempo assim molhado, por exemplo, pôr em escaldapés, né? Porque resseca a pele. Sempre hidratar os pés, não no meio dos dedos, porque no meio do dedo fica úmido, né? E aí já pode provocar a umidade, daí falando em umidade, desculpa te interromper, um problema crônico geralmente é em praias, né? Que pega bastante micose. Eu sou de Santos e a onda lá, todo mundo pegava o tal do bicho geográfico. Você já ouviu falar? Já ouvi. Que é uma micose, né? Isso. Então, mas essas micoses, na praia não tem como a gente prevenir. Não. Né? Então, a gente tem que observar se realmente a gente está com algum tipo de micose e procurar um dermatologista ou um podólogo para tratar a unha e juntamente com o dermatologista, né? É esse tipo de cuidados que a gente precisa ter. Né? Bacana. Rosana, e a gente estava falando dos calçados agora há pouco. Quais os calçados que causam mais problemas nos pés? Você falou do salto alto para as mulheres. O salto alto, na realidade, se a pessoa tem a pisadura errada, vai criar calos onde tem mais atrito. Né? E geralmente é na parte plantar. Né? Sapatos apertados, de bico fino, por exemplo. Bico fino para encravar unhas é o que mais acontece. Porque ele vai espremendo, exatamente, né? Ele vai comprimindo os dedos e, na realidade, fica quase um em cima do outro. Né? Então, evitar de usar, lógico, que mulher que não gosta de usar um bico fino, né? Mas, assim, evitar o dia a dia de um bico fino, né? E no caso dos homens? Os homens, sapato mais de tamanho normal, sem ser muito apertado, mais bicos mais curvos, né? Ou quadrados, é o ideal. Bacana. Chicão, mais alguma pergunta, mais algum comentário para a nossa convidada? Eu tenho uma curiosidade, Rosana. Oi. O que é o tal de esporão que o pessoal fala? O esporão, na realidade, ele é mais a parte ortopédica, né? E casos cirúrgicos mesmo, né? Ele nasce geralmente em laterais, em calcânio, e ele na realidade é uma parte óssea que vai crescendo, né? E é mais cirúrgico, já é mais ortopédico mesmo. Em geral, quem tem mais problema nos pés, os homens ou as mulheres? Olha, é difícil. Só que, por incrível que pareça, os homens são mais preocupados. Ah, é? Os homens hoje eles estão se preocupando muito com isso. As mulheres, ela parte mais para estética, né? Elas querem mais esmaltar a unha, essas coisas. Mas homem se preocupa bastante. Inclusive, já tem a podologia desportiva, que é para as pessoas, para os homens que jogam futebol, né, jogam bola, principalmente a parte de tênis, né? Então os homens procuram bastante. Em São Paulo, todos os clubes esportivos têm o podólogo, o Corinthians tem, Palmeiras tem, São Paulo Futebol Clube tem, tem um profissional podólogo, ele é podólogo já dos jogadores. Porque o pé do atleta, do jogador do futebol, no caso, é o maior patrimônio que ele tem, exatamente. Né? E na parte de estética, geralmente, eu sei porque a gente
por causa de mãe, irmã, às vezes reclama, né? Pedicure e ter um bife do meu dedo, tem que tomar muito cuidado, inclusive na parte da estética, né, Rosana? Tem. Na realidade, o que acontece mais com o podólogo é isso. O assunto que a gente tem é assim, eu fui numa pedicure e eu pedi para desencravar a unha e agora está inflamado, o que eu faço? Na realidade, a podologia, ela ensina a gente a como tirar esse canto, né? Claro, e na parte de estética, as pedicures, elas não têm essa formação para tirar esse canto. Ou talvez nem instrumentos, né? Não, instrumentos elas não têm, o instrumento é bem diferenciado, né? Todo o instrumento da podologia, ele é esterilizado em autoclave, né? Tem essa esterilização, nós trabalhamos com bisturis, né? E a pedicure, ela trabalha mais com um alicate de cutícula e de unha. E a diferença está também em tirar cutículas, porque a gente não tira a cutícula, porque a cutícula é uma defesa do organismo. Não é para ser tirada. Não é para ser tirada. A gente passa a broca ao redor da cutícula e a gente tira esse excesso, a gente não tira a cutícula. Quando a gente passa a broca ao redor da unha, então a própria broca, ela consegue levantar essa parte mais ressecada, que não chega a ser a cutícula, mas sim uma pele morta que tem ali. E aí, com o alicatinho de cutícula, a gente tira o excesso e não a cutícula em si. E é bem diferente, porque tirando a cutícula, você tem uma porta de entrada para poder dar inflamação e infecção. E esses cantinhos de unha, geralmente, a pedicure, ela vai, a gente costuma dizer que é como esfirra, né? A unha tem que ser reta e ela corta os cantos, e é onde está o problema, porque ao cortar os cantos, geralmente fica um pedaço de unha lá dentro. Eu estava vendo um material que você me mandou para fazer a pauta, que você também trabalha na área terapêutica, né, da reflexologia. Isso. Né? Do que se trata a reflexologia? A reflexologia, ela é o estudo dos pés nos órgãos, né? O corpo humano, o pé corresponde a todos os órgãos do corpo humano. Então, através de uma massagem com pressão nos dedos, nós ativamos os órgãos, por exemplo, o fígado, o rim, né, coração, o baço, para poder dar melhor funcionamento. Não quando uma doença já está instalada, mas uma prevenção, até mesmo para relaxamento, né? Mas tem tratamentos de reflexologia para cefaleia, por exemplo, para depressão, vários problemas a gente consegue amenizar com a reflexologia. Eu tenho até uma imagem aqui que a gente pegou, Chicão, você joga para mim, que é tipo um mapa dos pés, isso, da planta dos pés, né? Cada ponto corresponde a um órgão, né? Então a gente vai pressionando, vai fazendo uma massagem de pressão com os dedos nesses órgãos, para ativar, para dizer assim, mais ou menos, olha, eu estou aqui, né, e eu estou precisando ser ativado. Então aí melhora a ativação de circulação sanguínea, até mesmo do sistema nervoso, ativa, né, esses órgãos, e faz o melhor funcionamento desses órgãos. Vocês podem perceber que aqui, ó, bem na ponta do dedão, é a parte que corresponde ao cérebro. Isso, aí é para dor de cabeça, quando a pessoa tem muita dor de cabeça. Parte de coluna cervical, para quem tem dor a parte nas lateral costas. Toda pega a coluna, aí é cervical, lombar, né? Parte do fígado aqui, né, embaixo. Onde corresponde os locais, a gente vai ativando com pressão nos dedos. Para quem bebe bastante, está com problema no fígado, aí, ó, é só fazer uma massaginha aqui, viu, Chicão? Já desintoxica bastante. Obrigado, Chicão. Antes de finalizar aqui, Rosana, o que você deixaria de mensagem assim? Qual que é a importância em se ter esse cuidado com os pés? O cuidado com os pés,
não significa que seja só os pés, a gente tem que cuidar do corpo inteiro. E os pés é uma das partes principais do corpo. Então a gente esquece um pouquinho ele, porque ele está escondido no sapato, ou é inverno, a pessoa fala assim, está escondido, não deixa ele quieto. Mas ele é importantíssimo, porque se a gente tem um problema, uma dor no pé, a gente caminha errado, dá problemas de coluna, problemas de postura, né? Quantas pessoas começam, por uma unha encravada, um calo que dói, a pessoa começa a mancar, por exemplo. Exatamente. Né? E ela mancando, ela começa a dar problema na coluna. Então as pessoas têm que ter uma atenção especial com os pés. Inclusive, no meu gabinete de podologia, a gente tem a parte de ofurô dos pés, né? Que é a parte de relaxamento dos pés. Então eu tenho a parte de ofurô com massagem e hidratação. Isso, a gente faz a esfoliação do pé, faz uma massagem, põe os pés, faz um ofurô. Quer dizer, a gente precisa também tratar, dar carinho para esses pés, claro, né? Então, mesmo porque ele aguenta a gente o dia inteiro, né? Sustenta até o nosso peso corpo. do corpo todo, a obesidade, né? É importantíssimo, porque na realidade ele é o segundo coração da gente, porque ele que ajuda a bombear o sangue de volta, né? Então a gente precisa ter mais atenção com os pés, sim. Bacana. Quem quiser contar com seus trabalhos, a Rosana atende no clube, no Serra Negra Esporte Clube. Os telefones estão aqui embaixo, 19 3892 1306, ou pelo celular 9200 4216. Estive aqui com a Rosana César, podóloga, técnica em enfermagem. Obrigado, Rosana. Obrigada a eu. O espaço está aberto, quando quiser voltar, só dá um toque pra gente. Tá, obrigada. Tá bom? Eu agradeço. Programa Opinião em Debate volta na segunda-feira, às 16 horas, ao vivo, aqui na Infinity TV. Tenham um ótimo final de semana, curtam o festival de inverno, curtam um friozinho. Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço.